João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos maiores erros bíblicos, doutrinários e teológicos que se pode cometer em relação a Cristo é pensar que Cristo, sendo Filho encarnado de Deus, ele foi criado por Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, no capítulo de João, que nós acabamos de fazer menção, a Bíblia está usando ou fazendo uso de uma linguagem humana em relação à pessoa de Jesus. Ou seja, a Bíblia está fazendo um antropomorfismo em relação a Jesus e a sua forma. O antropomorfismo é a forma humana que damos a Deus. Então, João está dizendo, numa forma humana, que Cristo é formado para mostrar que é igual ao Pai. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal da Escola Bíblica Descomplicada e hoje nós iremos para a 6ª lição da nossa revista Em Defesa da Fé. O título da lição é O Filho é igual ao Pai. Igual é o que não apresenta diferença, distinção. É dentro da sua linguagem, é o termo de igualdade, não tem nenhum tipo de diferença. O texto-alvo da lição diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade e cetro do teu reino, Hebreus 1:8, verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. João capítulo 10, versículo 30 ao 38. João no seu evangelho, no versículo 30 vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Bom, o texto em apreço fala sobre a rejeição de Jesus pelos judeus. Os judeus pediram a Jesus para que ele confirmasse que ele era o Cristo. Ou seja, e diante desse discurso, Jesus vai dizer que ele é igual ao Pai. Então ele se enfurece, porque para eles isso foi uma afronta,
alguém se colocar na posição de igualdade com Deus e assim pegarem pedras para poder apedrejá-lo, mas Jesus ele vai, dentro do seu discurso, sobressair nesse episódio. Bom, a palavra-chave dessa lição é unidade, tá bom? Então nós vamos discorrer aí no tópico primeiro sobre a doutrina bíblica da relação do pai, do filho com o pai, né? A ideia de filho, significado teológico, filho de Deus. O tópico 2, a heresia do subordinacionismo, né? E o tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta nos dias de hoje, tá bom? Então, que nós possamos aí ter em mente sobre o subordinacionismo, né, que eles não colocam o filho em pé de igualdade com o pai. Então, nós vamos aí estar vendo sobre esta questão e também estaremos vendo a base dessa heresia, tá bom? Então, a palavra-chave dessa aula é unidade, tá? Deus e Cristo em unidade, sendo uma só pessoa, sem distinção, tá bom? Então vem comigo aqui para que a gente possa desenvolver esta lição. Vamos lá. Tópico primeiro, a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza, e isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinomínico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, o que o comentarista está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que as atitudes revelam a nossa paternidade, tá? Então, os próprios judeus, os próprios sacerdotes, eles testificavam de si mesmos, dizendo que eram filhos daqueles que matavam os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como os seus pais. Então, o que a gente subentende é que está em pé de igualdade, tá, aquilo que praticamos, ou seja, é um pensamento, né, que a gente não deve se preocupar, porque cada um revela de quem é filho, né? Então, se você pratica o mal, você é filho do mal. Se você pratica o bem, você é filho do bem. Se você obedece às Escrituras, você é filho de Deus. Se você não obedece às Escrituras, você não tem paternidade com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá? Então vamos lá, vamos para o significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu também, ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade,
pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bom, Jesus, por diversas vezes, vai dizer que ele e o Pai estão em pé de igualdade. Aquilo que eu disse no início desse vídeo. A gente não pode criar um termo teológico e nem doutrinário, nem bíblico, sem usar o antropomorfismo, né, que é a forma humana de vermos a Deus. Deus em forma humana. Ou seja, Deus tem coração, Deus tem mão, Deus tem olhos, Deus é espírito. Mas a Bíblia não diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, que a mão do Senhor não está encolhida. Tá? Então, isso é uma palavra antropomorfórmica, que é a forma humana que damos a Deus. Tá bom? Então, Jesus, ele está numa forma humana, mas ele é Deus. Tá? Então, teologicamente, não tem como separar Deus, tá, sendo criador, e Jesus sendo criatura. Tá? O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. E o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmos 45. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu como óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aí o comentarista vai dar uma ressalva e vai dizer: que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Tá? Então, também, por diversas vezes, Jesus vai se colocar como Filho de Deus, né? E ele realmente, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora, Jesus, em forma humana, tá? Dentro da sua humanidade, ele tem uma paternidade, tá bom? Então, qual é a paternidade humana de Jesus? É Deus, tá? Então, por diversas vezes, ele vai orar, vai se voltar a Deus como filho. Não como sendo Deus, mas como filho. Porque ele agora está em forma humana. Mas como filho, ele não deixou de ser Deus. Jesus, quando vai ascender aos céus, ele vai dizer aos seus discípulos: eu vou para o Pai. Então, ele está saindo da sua forma, humana, já ressurreto, está dizendo: agora eu volto para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Tá? Então, Jesus vai dizer isso em João capítulo 14, para Tomé, para Filipe, que ele, vai dizer para Filipe que ele e o Pai é um, vai dizer para Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Tá? Então, Jesus está em pé de igualdade com Deus, com o Pai, com o Criador. Tá bom? Vamos lá. Nosso tópico 2 vai falarmos aí da heresia do subordinacionismo. Tá bom? E ela vai começar com Orígenes.
Tá? Vamos lá. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquinalistas dinâmicos ou adocionista e os arianistas são os principais representantes desta heresia, mas Orígenes foi o seu principal mentor, tá bom? Então, quem foi Orígenes? Orígenes nasceu em Alexandria em 1882, foi discípulo de São Clemente. Orígenes tinha um pensamento neoplatônico, ou seja, o neoplatonismo é uma filosofia metafísica que se baseia que tudo foi criado por um único Deus. Essa corrente filosófica influenciou alguns religiosos, tá? Algumas religiões, dentre elas o próprio cristianismo, o paganismo, a cabala, tá? Então, tudo através dos pensamentos de Orígenes, tá? Que manifestou, ou que introduziu essa heresia no seio da igreja, tá bom? Então, há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrário à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia o que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Então, irmãos, Orígenes que fundamentou, né, essa heresia no seio da igreja, que fundamentou o subordinacionismo, ou seja, que tudo e todos estão subordinados ao Pai, a Deus. Então ele coloca ele coloca Jesus como sendo um Deus inferior, tá? Sendo subordinado ao Pai. E isso é combatido através das Escrituras, quando Jesus vai dizer que ele e o Pai é um. Então, Cristo não está subordinado ao Pai e nem o Espírito Santo subordinado ao Filho, tá bom? Porque todos são da mesma essência e todos são um. Então, tanto o Filho como o Espírito Santo estão em unidade com Deus, porque são Deus, é Deus, tá? Então, qual foi o problema no período? Isso aconteceu ainda no período pré-niceno, né? O subordinacionismo foi no século II e III, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, o subordinacionismo crê que todos estão subordinados a Deus, né? E o período pré-nicênico foi o período em que o cristianismo se afastou das raízes da igreja primitiva. Por isso que o neoplatonismo, né, é uma filosofia metafísica que essa corrente influenciou até mesmo o cristianismo. E foi no período pré-niceno, né, que o cristianismo foi perdendo a essência primitiva por causa dos ensinamentos de Orígenes, tá bom? E como é que isso foi combatido, Wagner? Bom, isso foi combatido lá no ano de 231 com o bispo Demétrio, que convocou o concílio para excomungar Orígenes por heresia, tá? Então, Orígenes foi expulso de Alexandria
tá? Quando ele é expulso, ele vai para Cesareia, na Palestina, e em Cesareia fundou a mesma escola e se tornou célebre por seus ensinamentos. Então, perceba que o problema de Orígenes e da sua heresia, que estava sendo difundida no seio da igreja, ele foi resolvido parcialmente. Por quê? Porque a se excomungar Orígenes, né, ele vai partir para Cesareia. Em Cesareia, ele não está proibido de continuar com os seus preceitos e os seus ensinamentos. Então, o que ele faz em Cesareia? Ele funda uma escola e começa ou continua exercendo, né, as suas filosofias, continua ensinando, doutrinando as suas heresias, e isso vai aí criar adeptos. Dentre eles, a gente vai ver o Ário, né? A gente vai ver Ário, que foi adepto a Orígenes, tá bom? E a gente vai ver que tanto Ário como outras linhas filosóficas vão adotar a filosofia de Orígenes, tá bom? Então, irmãos, heresias, elas sempre existiram, sempre vão existir. Parece que nesses últimos dias, né, com a popularização das redes sociais, né, com a popularização de ministérios, enfim, a gente tem visto aí uma gama de podcast aí, de pessoas com suas teses, mas sem fundamentação bíblica nenhuma, nem argumentação teológica, né? Enfim, colocam suas teses para um engajamento, uma oportunidade, né, de crescimento da sua imagem, enfim. Então a gente tem visto isso aí se aumentando no nosso meio, a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada instância. A gente está vendo um aumento muito grande de pessoas com práticas heréticas, né? Tirando textos, tirando textos fora de contextos, enfim, para criar uma fundamentação bíblica, mas completamente falsas em seus pilares e em sua estrutura. Tá bom? Então vamos lá. Então, como o subordinacionismo se apresenta hoje? No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias, o profeta. Coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Fato, né, irmãos? O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que os seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o Alcorão, o islamismo, né? Os adeptos de Maomé não creem em Jesus. Para eles é uma blasfêmia muito grande. E também temos aí o movimento das testemunhas de Jeová, tá bom? Bom, os TJs, né? Eles também negam a divindade de Jesus e não colocam Jesus em pé de igualdade com o Pai. Este confessa publicamente que até crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus. E em seguida
outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Vamos lá? Vamos refutar eles. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um falso Deus. Tá bom? Então, tem como refutar as testemunhas de Jeová, né? Alegando isso, né? Então, irmãos, que nós possamos ter essa compreensão de ser um apologeta da fé cristã. Não dá mais para se calar, não dá mais para, né? Temos que fazer, né? Temos que sair em defesa da nossa fé, da palavra e daquilo que cremos, tá bom? Então, essa lição, ela é não um pouco, mas ela é sistemática, né? Na área das relações entre Deus e o Pai, né? É um assunto que, para nós, já está mais do que suficientemente claro, objetivo, né? Mas nós não podemos gerar nenhuma sombra de dúvida em relação às outras religiões acerca dos seus ensinamentos. Então fica para nós, né, esse aprendizado que nós devemos refutar mediante a palavra tudo aquilo que é colocado sobre Deus, Pai e Espírito Santo, tá bom? Então que Deus vos abençoe. Muito obrigado por você estar conosco. Eu gostaria de encerrar esta aula de hoje te pedindo, compartilha com esse link aí nas suas redes sociais, né? Para que a gente alcance, abrange mais números de pessoas, para que a palavra de Deus seja ensinada. Eu acho que você vai perder aí um minutinho copiando e colando aí nas suas redes sociais, tá bom? Se inscreva no nosso canal, a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja você também um divulgador da palavra de Deus, do ensinamento, tá bom? Divulgue, copie, colhe aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que a gente possa alcançar, para que a palavra de Deus possa alcançar vidas e que o aprendizado do Senhor possa fazer a diferença, tá bom? Então fica aí o meu pedido para que você possa compartilhar essa videoaula, compartilhe o nosso canal e se inscreva também no nosso canal, tá bom? Que Deus vos abençoe no nome santo de Jesus. Até a próxima aula. As naturezas humanas e divinas de Jesus. Deus te abençoe.